Gente, queria fazer uma provocação hoje sobre o ensino à distância no Brasil e a formação de mão de obra. Talvez seja um vídeo polêmico e talvez alguns não concordem com ele. Mas o espaço do meu canal, o espaço na Rádio Baruch, o espaço do meu site é um espaço para reflexão, um espaço para o diálogo, não necessariamente para agradar. Eu tenho visto que nós temos perdido muito alunos do ensino presencial para o ensino à distância, que é algo que não é novo, já existe lá desde o Instituto Universal Brasileiro, quando nós recebíamos um pacote por correspondência. E é fundamental que isso exista, porque alguns lugares do país não vão chegar, obviamente, com o ensino presencial por várias questões, por questões de infraestrutura, por questões de público. Mas o que a gente não pode confundir é necessidade com solução no âmbito da formação ou da má formação de alguns profissionais. Por quê? Porque existe uma relação humana e uma relação de troca entre professores e entre alunos que permeia a subjetividade, que permeia a possibilidade do diálogo, a possibilidade de discussão. E que as ferramentas do EAD, tal qual elas estão sendo colocadas, elas não têm permitido. Haja visto que algumas associações de classe, alguns conselhos regionais de algumas categorias profissionais estão fazendo algumas reflexões e algumas restrições a profissionais formados no âmbito da educação à distância. Assim como muitas empresas têm preferido formar os seus profissionais por meio de webconferências, chat, uma série de questões. Não estamos aqui dizendo, obviamente, que o ensino à distância não é bom e que ele não pode dar conta. A questão é que para ele ser massificado e para atingir um valor que compense para as instituições de ensino manterem uma estrutura bastante grande, que é a que suporta o ensino à distância, fica difícil você ter, por exemplo, momentos de formação síncrona no mesmo tempo. Então você constrói fóruns, por exemplo, de participação assíncronas. E aí as pessoas vão participando cada uma no seu tempo, que é uma das características do EAD, aprender no seu tempo. Mas existem determinados conceitos e determinadas discussões que surgem no calor do momento. E é nesse momento que a gente tem a possibilidade de troca e de enriquecimento, quando a gente tem que reargumentar, quando a gente precisa reelaborar pensamentos. Há de se pensar também uma questão bastante peculiar, que é o fato de que quando nós olhamos os nossos índices educacionais comparados internacionalmente, no âmbito do ensino fundamental 2 e especialmente no âmbito do ensino médio, nas provas como PISA, o Brasil tem ocupado lamentavelmente as últimas posições. Então, se você tem alunos do ensino médio ocupando as últimas posições na leitura em língua portuguesa e na fluidez matemática, é pouco provável que esses gaps, pouco provável que esses problemas de formação serão sanados no ensino à distância. Então você percebe que quando nós estamos falando de um ensino que predomina o aprender a aprender, que predomina a autonomia de ensino e a capacidade de leitura e interpretação de texto, nós vamos ter um problema considerável em um país que forma analfabetos funcionais, que são as pessoas que terminam de ler um texto eventualmente e não conseguem decodificar, não conseguem entender a mensagem. É óbvio que essas pessoas terão bastante dificuldade no âmbito do ensino à distância. Por quê? Porque no âmbito do ensino à distância também o que nós temos visto cada vez mais são formatos educacionais que você tem a disponibilidade de um texto, a disponibilidade de um link, de uma página, de um vídeo no YouTube, e aí 2 ou 3 perguntas para que as pessoas participem. E no chat você não sabe exatamente se você está falando com o professor, com o tutor, com outros amigos, e você tem problemas de tecnologia, de acesso, problemas de tempo. É muito comum as pessoas migrarem para o EAD porque não tem tempo de ir à escola. Quando você não tem tempo de ir à escola, também fica um pouco mais fácil você imaginar no mundo real, de fato, que as pessoas vão ter tempo de participar de um chat no qual você tem uma interação bastante considerável com todos. Então eu não estou com isso fazendo uma propaganda negativa do ensino à distância, mas eu estou expressando aqui nesse meu espaço, nesse espaço que nós temos aqui na Rádio Baruch, no meu canal no YouTube, eu estou expressando a minha preocupação com a qualidade da formação da mão de obra que a gente tem tido,
um aligeiramento da formação de pessoal, que na hora que o nosso país tiver um crescimento bastante considerável ou minimamente considerável na economia, nós vamos ter um gap de profissionais que vão de fato responder. Por quê? Porque a gente está entendendo que número de pessoas formadas no ensino superior significa um país com conhecimento e pronto para o desenvolvimento. E isso verdadeiramente não é verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a educação à distância não se transformar, em alguns momentos, em pretensa educação à distância, apresentação de um conteúdo, mas sem nenhum aprendizado. E para concluir aqui, eu quero fazer uma reflexão sobre uma expressão muito comum na educação, que é ensino-aprendizagem. O ensino é do professor, a aprendizagem é do aluno. No ambiente em sala de aula, isso se dá de uma maneira quando tem empatia e sinergia, e o professor olhando para as necessidades do aluno e procurando pensar se o seu ensino está se transformando em aprendizagem. Na educação à distância nós temos ensino, mas nenhuma garantia de aprendizagem. E a mão de obra que a gente tem visto no mercado tem mostrado que a gente tem falhado muito fortemente nisso, quer no presencial e agora especialmente na educação à distância. É isso.